Sejam todos muito bem-vindos à Faculdade Sanspeg, mais uma vez. Olá, que tal, que tal, que tal? Vamos falar um pouquinho sobre árvore de problemas. Árvore de problemas, também conhecido como árvore de soluções. É lógico, porque é um processo, né? Você vai usar essa ferramenta para você pensar sobre os problemas e as soluções. Os problemas e as soluções, ok? Então vamos ao que interessa, né? Vamos entender um pouquinho o que raios é essa árvore de problemas e árvore de soluções, né? Antes, para vocês gerar esse entendimento, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a ferramenta e depois a gente vai fazer juntos ali, como eu espero que vocês coloquem isso no projeto de vocês e realmente montem a sua árvore de problemas e soluções. Então, entenda agora como usar essa ferramenta e por que ela é peça-chave para um trabalho de impacto social como o PIPA, né? A árvore de problemas é uma maneira relativamente simples de organizar as informações do seu projeto, de modo a se estabelecer ligações de causas e de consequências. E, além disso, ela auxilia no processo de investigação daquilo que está nas camadas mais profundas de determinado problema. Então, queremos mudar o mundo, né, promover um impacto social positivo, certo? Mas quantas vezes criamos soluções que parecem brilhantes, mas na hora do vamos ver, não serve para nada, não é eficiente, lembra? Não é viável, não é possível. Então, isso ocorre porque geralmente voltamos nossa força e atenção para aquilo que é mais visto, que salta nos olhos, que nos choca e nos incomoda. Mas a gente acaba não levando em conta o que tem por trás daquilo. Por isso que a árvore ajuda vocês a ir um pouquinho além, entendeu? Ajuda vocês realmente serem acadêmicos, né? Olharem para o problema, não só superficialmente, não se satisfazer com a primeira resposta do problema. Então, não há nada de errado em colocar seus esforços em um problema pontual, tá? Caso esse seja mesmo o objetivo. Há algumas situações em que precisamos resolver aquilo que é imediato, aquilo que é urgente, né? O essencial aqui é sempre refletir sobre o que essa escolha significa e se planejar para tanto. Por isso, para que você não fique frustrado. Então, a trajetória costuma ser mais ou menos assim: algum acontecimento ou realidade motiva você a iniciar o seu projeto, certo? Você vai observar, nossa, vou fazer isso. Então, você busca sanar o problema que afeta não só a nós mesmos, como também toda a comunidade lá que você está investigando. Então, o nosso desejo de transformação é real e somos conectados com a causa. Entretanto, é exatamente essa vontade de ver uma mudança acontecer rapidamente que pode nos passar para trás. Então, a gente pensa superficialmente no problema e partimos logo para a solução, entendeu? Então, o conselho é: se eu tivesse uma hora, Albert Einstein, agora eu vou fazer a citação do Albert Einstein, vamos lá. Se eu tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa. Entendeu? Por que é tão importante fazer a definição do problema para depois ir para a solução? Normalmente, vocês, alunos, já vêm direto: professor, vou fazer isso, já chega com a solução pronta, mas nem entendeu o problema direito. E esse é o papel da árvore de problemas, tá? Então, atacar apenas o que está visível ali em determinado cenário é como enxugar gelo. Mesmo que os resultados apareçam no curto prazo, a médio e longo prazo, vai voltar. Eu sei que por projeto vale, porque o projeto é para dia 30 de outubro agora, certo? Mas, 31. Fica a dica aí, que entendedores entenderão. Mas o projeto é para agora, o último dia de outubro, certo? Acontece o seguinte, que se você quiser realmente que esse projeto reverbere, continue, dá para ser mais profundo. E para isso tem que pensar um pouquinho mais nesse processo. Então, vamos colocar que processo que é esse. Então, a primeira parte seria identificar um tema, o problema central. Geralmente, aquele que é facilmente visível, o sentido. Então, você vai desenhar uma árvore e a gente já vai fazer aqui. Eu só vou explicar o processo, depois a gente vai fazer na prática juntos aqui. E aí, vocês assistindo esse vídeo, vocês vão conseguir falar: é isso então?
Beleza? Então, vamos lá. Então, na copa da árvore ali, vamos lá, você vai desenhar uma árvore, certo? O tronco da árvore, você vai escrever o problema principal. Na copa da árvore, onde fica lá as frutas, né, a parte de cima da árvore, você escreve as consequências e efeitos derivados desse problema, certo? As primeiras consequências podem ser consequências secundárias e assim por diante. Lá embaixo, na raiz da árvore, você vai listar as causas e razões e fatores gerados pelo problema central, que está ali no tronco. Tá? Então, você pode encontrar essas respostas se perguntando o porquê daquele problema existir, sabe? É uma análise perguntando o porquê. Essa parte é fundamental para um bom exercício dessa ferramenta, porque não se contente fazer apenas um porquê. Pergunta por quê, igual criança, sabe? Para você encontrar realmente a causa raiz disso. Então, pergunte o porquê do que está escrito na própria raiz e você vai alcançar outras raízes. O porquê do porquê, até um terceiro nível, um quarto nível. Existe até uma ferramenta chamada 5 porquês, só que eu não trouxe essa ferramenta, eu trouxe a árvore, que já está essa ferramenta dentro dela ao mesmo tempo. Então, só basta perguntar. Pergunta por quê, vai ter uma resposta. Pergunta por quê, vai ter uma resposta. Pergunta por quê, e aí você vai analisar várias camadas do problema em si. Isso é muito legal, tá? No projeto, eu quero pelo menos umas 3 causas e pelo menos 3 análises aí, 3 camadas. Se quiser fazer mais, tá tudo bem, mas menos do que isso, eu já vou considerar um, um projeto médio, mesmo que a resposta seja óbvia, porque é óbvio para quem? Entendeu? Quem está lendo o seu projeto tem que ver qual foi a construção que você fez. Por isso precisa fazer essa estruturação com essa árvore. Tá? Então, uma vez que você identificou o problema, né, as causas e efeitos, você pode ligá-los com algumas linhas, entendeu? O resultado vai ser uma árvore de problemas que ilustra as relações de causa e efeito entre os diferentes níveis. Tá? Então, é, 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 por exemplo, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, vocês vão entender melhor como que isso funciona. Aí, talvez faça mais sentido para vocês. Tá? A, a árvore é exatamente uma árvore, mas a gente pode simbolizá-la com outros elementos. Então, por mais que a gente fala árvore, árvore de problema, né, pode ser uma árvore, lógico, mas você pode usar de outra forma. Eu gosto muito de tabelas e é o famoso Excel, porque menos é mais, a gente consegue, todo mundo sabe um pouquinho e vocês conseguem entender melhor, enfim, conseguem até sobressair melhor. Opa, aí, agora sim. Então, estou aqui até aberto aqui, equivocadamente, o jeito que está aberto aqui não é o jeito mais legal de abrir, mas tudo bem, tudo bem. Tá. Deixa eu fazer aqui o jeito que eu gosto, tá? O jeito que eu gosto que eu tô falando com você, eu diminui bastante para vocês abrirem bastante, entenderem meio que. Eu gosto, por exemplo, nesse formato, tá? Uma análise e solução de problemas. Você vai colocar aqui o problema central e aqui a consequência e aqui a raiz do problema. Aqui eu quero 3 consequências, pelo menos, até colocar aqui 3 consequências, um problema, ok? Um problema, que é o problema, né? Definido aí por vocês, e 3 causas raízes. Como assim 3 causas raízes, professor? É porque aqui são 3 causas, tá? 3 causas desse problema. Eu já vou dar o exemplo mais prático, vai fazer mais sentido para vocês. Mas basicamente é isso. 3 consequências, 3 causas e um problema para vocês mostrarem a construção que vocês estão fazendo, ok? Ok. Dito isso, aqui um outro exemplo mais fácil para vocês, agora ilustrado, né? Então, esse aqui vocês podem entender melhor. Isso aqui tem na internet, é muito fácil de achar, coloca lá a árvore de problemas, vocês vão ver. Mas a ideia é que vocês usem a ferramenta, o pensamento. Então, o problema central aqui identificado nesse exemplo é a evasão escolar no ensino médio, certo? Então, olha ali, ó. As causas. Escola é chata, a escola não tem conteúdo de que relaciona com a minha realidade, o professor tem que seguir currículo obrigatório. Isso aqui é uma pesquisa que é feita, entendeu? Então, não aprendo nada. Lá, no outro vídeo que eu fiz para vocês sobre formulários, vocês podem também investigar
Depois que a Diri poderosa, ou seja lá qual lugar vocês forem falar que o problema é tal, você pode ir lá e perguntar. Ah, é? Qual que é a causa desse problema? E ela vai listar e você vai anotar. Tudo isso é investigação para o seu próprio projeto. Entendeu que o seu projeto já está pronto na cabeça de alguém, não necessariamente na sua? Desde que você vá lá e faça a sua abordagem, tá? Então, a pessoa vai falar, tem aluno que reclama que precisa trabalhar, que a renda da família não é suficiente, que a família é uniparental, que ela com mãe única, né? Mãe e pai ao mesmo tempo, né? Muitas vezes, trabalho mal remunerado, não tem salário, não consegue ir ali, a escola é longe, ou precisa de transporte, às vezes é um lugar violento, a escola é violenta em algum momento. Então, tem inúmeras situações para dizer o problema da evasão, para resolver o problema da evasão no ensino médio. Para resolver, não, aqui é só os problemas, tá? Né? Não é para resolver a outra parte. Vamos agora aqui às consequências. Então, menos oportunidades de trabalho. Qual que é a consequência da evasão escolar, né? Se o cara não tem ensino médio, o que acontece com ele? Vai gerar menos oportunidade de trabalho para essa pessoa que não tem ensino médio, certo? Não serve muitas vezes nem para balconista de uma loja. Por quê? Porque não sabe falar, não sabe abordar, não sabe Excel, não sabe fazer uma tabela, fazer um texto simples aqui na internet, etc. Né? Então, essa informalidade vai acabar trabalhando com vendas informais, né, de produtos que não precisam lá grandes conhecimentos, enfim. E o aumento da desigualdade social vai acontecendo. Por quê? Porque essas pessoas sem informação acabam ficando estagnadas, né? Não crescem na carreira, no futuro, não tem acesso às informações que vocês acadêmicos têm, por exemplo. Tá? E depois que vocês fizeram esse slide, por exemplo, como esse aqui, né? Aqui a consequência, o problema central é a raiz do problema, vocês vão fazer o inverso da análise. Como o inverso? Vamos para as soluções. Então você vai fazer o quê? A solução central, que vai ser uma solução, certo? Aqui vão ter pelo menos 3 consequências dessas soluções e três consequências, 3 causas raiz ali, 3 raízes das suas soluções, tá? E por que que eu estou fazendo isso? Para vocês analisarem tanto o problema quanto a solução, tá? Porque às vezes a solução mais óbvia não é a primeira que vem na cabeça, mas não é aquela que vocês conseguem fazer. Não é viável, às vezes. E vocês pensando mais um pouco, vocês conseguem chegar numa solução que seja possível por vocês. Mil perdões. Que é a solução que seja possível de vocês executarem. E aí, essa sim é a solução ideal. Tá bom? Mas esse pensamento estruturado eu quero aqui. Eu não quero que você coloque, o problema é esse, a solução é essa e pronto. Não. Coloque quais as possíveis soluções. Tá bom? Então, o que eu vou pedir na apresentação? Depois vai ter um vídeo explicando como eu quero a apresentação, mas basicamente eu vou pedir esse slide aqui com a árvore de soluções e esse slide aqui com a árvore de problemas, ok? Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento agora sobre a árvore de problemas. Era isso que eu tinha para passar para vocês, porque, como eu falei, é uma ferramenta extremamente simples, mas precisa ser feita, precisa parar, pensar, analisar, tá? Para que vocês estruturem de verdade o problema, definam corretamente esse problema e defina corretamente a solução. Quanto mais vocês se apropriarem disso, mais de vocês vai ser esse projeto. Porque quando vocês precisarem apresentar o projeto, vocês conhecem todos os detalhes dele, conhecem tanto o problema quanto as causas e consequências, e a solução, as causas e as consequências, entendeu? O benefício de fazer essa solução. Tá? Como é bacana as consequências depois que você conseguiu conscientizar o aluno que ele não pode evadir do ensino médio, por exemplo, que a gente estava brincando ali com aquele exemplo, né? Você vai gerar o quê? Maior possibilidade de emprego. É o contrário, é absolutamente o contrário. Você pega lá a árvore de problemas e tudo que for o contrário é a de solução. Entendeu? As consequências da evasão escolar. O cara vai trabalhar informal, não vai conseguir emprego com facilidade. Então, e da solução, contribuir para não conscientizar os alunos para que não evadam, que não desistam do ensino médio. Como você vai fazer isso? Mostrando que com o ensino médio ele vai ter mais informação, consequentemente ele vai ser mais bem visto pelo mercado, pelas empresas, e vai ter mais possibilidade, até cognitiva, inteligência, para montar um negócio ou trabalhar numa empresa.
certo? Então, o índice de empregabilidade dele vai aumentar. Então, enfim, inúmeras situações podem acontecer, porque a partir do momento que ele tem um ensino médio, ele abre a possibilidade, ele pode prestar um concurso, ele pode fazer uma faculdade, ele pode ir para a área técnica, ele pode futuramente fazer abordagens voltadas para esse conhecimento, né? A partir do ensino médio, você consegue fazer até cursos mais específicos, não necessariamente superior, mas um curso de programação, ir para essa área da tecnologia. Você tem mais discernimento sobre isso, até sobre a linguagem, porque quando você fala de tecnologia, é uma outra linguagem, é quase inglês, tá? Mas todo esse conhecimento, ele é secundário. Por isso a importância do ensino médio como para dar base para vocês. Mas, é lógico, eu estou aqui fazendo a análise daquele exemplo que a gente fez ali. No caso de vocês, vocês vão fazer essa análise sobre o quê? O problema que vocês definirem. Entendeu? Então, vamos lá. No exemplo que eu dei, árvore de problemas, a evasão do ensino médio. A solução, qual que é a solução? Eu estou aqui, chutando a conscientização para eles não evadirem, com um formato de palestra. Mas poderia ser uma live, poderia ser um podcast, poderia ser uma abordagem pessoal lá, ou uma consultoria para eles direcionando carreiras, possibilidades. Vai lá, apresenta os cursos da faculdade Sanspeg, faz essa transição com eles e registrem tudo, tá? Registrem tudo. Por quê? Porque a próxima etapa é o registro da solução de vocês aplicada. Beleza? Então, estruturem aí a árvore de problemas, a árvore de solução. E qualquer dúvida, eu estou à disposição.